Amados, amadas, a fé não elimina os ventos contrários, mas nos ensina a reconhecer Jesus caminhando sobre aquilo que nos causa medo. Meus irmãos e minhas irmãs, o evangelho de hoje acontece logo depois da multiplicação dos pães. Enquanto os discípulos entram na barca e seguem para o outro lado do mar, Jesus despede a multidão e sobe o monte para orar a sós. Esse detalhe é muito importante. Mesmo sendo filho de Deus, Jesus reserva tempo para permanecer em comunhão com o Pai. Antes de enfrentar novos acontecimentos, ele entra no silêncio da oração. Assim, Jesus, nos ensina que a missão, o serviço e as decisões, elas precisam nascer da intimidade com Deus. Enquanto Jesus ora, a barca dos discípulos está longe da terra, agitada pelas ondas porque o vento era contrário. Entenda, na linguagem bíblica, o mar frequentemente representa o caos, o perigo e as forças que ameaçam a vida. A barca, por sua vez, pode ser vista como imagem da igreja que atravessa a história enfrentando perseguições, crises e tempestades, mas nunca é abandonada por Cristo. É importante notar que os discípulos estavam naquela travessia porque Jesus os havia mandado seguir adiante. Portanto, o vento contrário, irmãos e irmãs, não significa que estivessem fora da vontade de Deus. Muitas vezes nós imaginamos que, se obedecermos ao Senhor, não enfrentaremos dificuldades. Mas este evangelho revela exatamente o contrário. Podemos estar exatamente no caminho indicado por Jesus e ainda assim encontrar ondas e ventos contrários. Amados, amadas, a provação nem sempre significa ausência de Deus. Às vezes é justamente no meio dela, a provação, que aprendemos a conhecê-lo de modo mais profundo. Por volta das 3 horas da manhã, no momento mais escuro e cansativo da noite, Jesus vai ao encontro dos discípulos caminhando sobre as águas. Ao andar sobre o mar, ele manifesta sua autoridade divina. Entenda, nas Escrituras, somente Deus domina as águas e caminha sobre as ondas. Jesus, então, não é apenas alguém enviado para ajudar os discípulos. É o Senhor que possui poder sobre aquilo que os ameaça. Contudo, quando o veem, os discípulos não o reconhecem. Pensam que é um fantasma e começam a gritar de medo. A tempestade havia perturbado tanto o coração deles que confundiram a presença do Salvador com uma nova ameaça. Isso também pode acontecer conosco. Quando estamos dominados pelo medo, nós podemos interpretar de maneira equivocada aquilo que Deus está realizando. Meus irmãos, minhas irmãs, o Senhor se aproxima, mas porque não vem da forma que esperávamos, não conseguimos reconhecê-lo. Então, Jesus lhes diz: coragem, sou eu, não tenhais medo. A expressão sou eu possui uma profundidade muito especial. Ela recorda o nome com que Deus se revelou a Moisés: Eu sou. Jesus não oferece apenas palavras de consolo, revela sua presença divina. Portanto, a segurança dos discípulos não está na ausência da tempestade, mas na certeza de que o Senhor está com eles. Pedro então responde: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro. Jesus diz apenas: vem. Sustentado pela palavra do Senhor, Pedro desce da barca e começa a caminhar sobre as águas. Entenda, meu irmão, minha irmã, o milagre não acontece porque Pedro possui alguma força extraordinária. Ele caminha porque confia na palavra de Cristo e mantém os olhos fixos nele. Enquanto olha para Jesus, avança sobre aquilo que naturalmente o faria afundar. Mas quando percebe a força do vento, sente medo e começa a afundar. Entenda, o vento já existia antes. O que mudou foi o centro da sua atenção. Pedro deixou de olhar para Cristo e passou a olhar somente para a ameaça. Ainda assim, no momento em que afunda, ele faz uma oração breve e verdadeira: Senhor, salva-me.
E o Evangelho afirma que Jesus imediatamente estende a mão e o segura. Aqui nós encontramos uma das imagens mais belas da misericórdia. Jesus corrige a pouca fé de Pedro, mas não espera que ele aprenda a lição para depois salvá-lo. Primeiro ele segura, depois o forma. A correção do Senhor nunca tem a finalidade de destruir, mas de fortalecer a fé. Ao perguntar, por que duvidastes? Jesus não condena Pedro por ter sentido medo. Ele mostra que a dúvida surgiu quando o discípulo permitiu que o vento parecesse maior que a palavra que havia recebido. Quando Jesus e Pedro entram na barca, o vento se acalma. Então os discípulos se prostram e professam: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. A travessia, que começou com medo e confusão, termina em adoração e profissão de fé. Depois de desembarcarem, os habitantes de Genezaré reconhecem Jesus e levam até ele todos os doentes. Ao contrário dos discípulos que inicialmente o confundiram com um fantasma, aquele povo o reconhece e corre para apresentar-lhe suas necessidades. Todos os que tocam às suas vestes ficam curados. Cristo não apenas domina as forças da natureza, ele restaura também a vida humana ferida. Aqui, então, encontramos uma grande promessa de Deus para nós. Jesus vem ao nosso encontro, mesmo quando a noite está escura, o vento é contrário e as nossas forças parecem ter chegado ao fim. Ele pode não impedir todas as tempestades, mas jamais abandona a barca dos seus discípulos. A ordem de Deus neste evangelho é muito clara. Coragem, sou eu, não tenhais medo. Não se trata de negar os perigos, mas de confiar que a presença de Cristo é maior do que tudo aquilo que nos ameaça. Também ouvimos a ordem dirigida a Pedro: vem. Jesus chama-nos a sair da falsa segurança, dar passos de fé e caminhar em sua direção, sustentados não por nossa capacidade, mas por sua palavra. E daqui então nasce o princípio eterno para nós. Enquanto os olhos permanecem fixos em Cristo, a fé atravessa aquilo que o medo considera impossível. Mas quando olhamos apenas para os ventos, começamos a afundar dentro de nossas próprias inseguranças. Amados e amadas, a grande mensagem querigmática deste evangelho é: Jesus é verdadeiramente o Filho de Deus. Pela sua morte, entrou nas profundezas do sofrimento humano, pela ressurreição, venceu o pecado, a morte e todas as forças do mal. Ele continua vindo ao encontro de sua igreja e de cada um de nós, estendendo a mão e respondendo ao clamor: Senhor, salva-me. Qual é então a ação prática que esta palavra nos pede hoje? Pergunte-se: qual vento contrário tem ocupado mais espaço em meu coração do que a presença de Jesus? Apresente essa situação ao Senhor e repita com fé: Jesus, eu confio em Ti. Estende Tua mão e não permitas que eu afunde. Depois, dê um passo concreto na direção de Cristo, onde Ele indicar. Não espere que todo o vento desapareça para obedecer. Caminhe sustentado pela palavra daquele que Ele diz: vem. Amados, amadas, que o Espírito Santo fortaleça a nossa fé. Ensine-nos a reconhecer Jesus no meio das tempestades e nos conceda a graça de professar com toda a vida: verdadeiramente, Tu és o Filho de Deus. Amém. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.